Neste vídeo, analisamos a decisão do ministro do STF que suspendeu a quebra de sigilo aprovada pela CPMI do INSS. A medida atendeu a pedido judicial de investigados e interrompeu temporariamente o acesso a dados bancários e fiscais já autorizados pelo Congresso. O caso reacende o debate sobre os limites das CPIs e até onde o Supremo pode revisar seus atos. A verdade é que a Corte interfere em momento politicamente sensível e gera questionamentos. A decisão é provisória e ainda pode ser revista ou contestada. A CPMI, por sua vez, pode tentar corrigir eventuais falhas formais, delimitar melhor seus pedidos ou reagir juridicamente. Para além da disputa técnica, o sinal político é evidente. O equilíbrio entre fiscalização parlamentar e intervenção judicial segue tenso. Em mais um capítulo tenso em Brasília, o ministro do STF, Flávio Dino, interveio na CPMI, que apura supostas fraudes e irregularidades no INSS, anulando um dos movimentos mais sensíveis da investigação, aquele que pressionava aliados do presidente. Dino concedeu uma liminar, suspendendo a aplicação de uma ampla decisão de quebra de sigilo aprovada pela CPMI na última quinta-feira, que incluía medidas relacionadas a Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha. A decisão veio após a empresária Roberta Luxinger, apontada como próxima de Lulinha, ingressar com mandado de segurança, questionando a legalidade do procedimento adotado pela comissão. No entendimento do ministro, a votação em bloco de 87 requerimentos não apresentou fundamentação individualizada suficiente para autorizar a quebra de sigilos bancários e fiscais, algo que, segundo ele, fere garantias constitucionais e princípios do devido processo legal. Dino sustentou que, ainda que CPIs tenham poder investigativo relevante, não podem abrir mão de justificativas específicas e criteriosas quando se trata de direitos fundamentais como a privacidade. É verdade que a decisão não menciona Lulinha nominalmente. Ainda assim, ao suspender o conjunto da deliberação e colocar sob sigilo documentos já enviados, o despacho abre espaço para que as defesas argumentem pela invalidação completa do ato, o que na prática pode beneficiar figuras politicamente sensíveis ligadas ao governo. A reação da oposição foi imediata. O deputado Alfredo Gaspar, União, Alagoas, relator da CPMI, classificou a decisão como interferência indevida entre poderes e prometeu recorrer. Para ele e outros parlamentares críticos ao governo, a investigação é legítima e necessária diante das denúncias envolvendo descontos indevidos, fraudes em benefícios e possíveis conexões com estruturas políticas. A sessão que aprovou as quebras de sigilo foi marcada por embates intensos, com governistas tentando barrar os requerimentos. A decisão acabou mantida pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que considerou o procedimento regimental. Ainda assim, para críticos mais à direita, o episódio reforça a percepção de que o Supremo tem atuado como uma espécie de escudo institucional quando investigações atingem nomes próximos ao Executivo. Se você gosta e entende que é importante este tipo de conteúdo, peço que deixe o seu comentário, diga se gostou ou não gostou e, principalmente, se você não é inscrito, se inscreva no canal. Não custa nada e nos ajuda enormemente. Para você basta um clique, mas para nós representa muito. Obrigado. Senhores, eu recebo com profunda indignação e enorme preocupação institucional a decisão liminar proferida pelo ministro Flávio Dino, que suspende os efeitos da quebra de sigilo aprovada pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS. Essa decisão ocorre após o presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, ter analisado formalmente os questionamentos levantados e concluído de forma expressa que a votação realizada na CPMI respeitou integralmente o regimento e a Constituição brasileira. Ou seja, a própria presidência do Congresso reconheceu a legalidade do procedimento e manteve a decisão soberana da comissão. Ainda assim, a investigação que busca esclarecer uma das mais graves fraudes já cometidas contra aposentados e pensionistas e idosos do Brasil sofre agora mais uma interrupção.
No meio dessa cortina de fumaça que foi a prisão do Vorcaro, o Dino deu uma decisão, acaba de dar uma decisão nesse momento, suspendendo a quebra de sigilo do Lulinha determinada pela CPMI do INSS. E aí? É desse jeito que vai ser? Eu vou te contar agora o que é possível fazer e o que está sendo feito pelo STF, qual a estratégia deles e como que o Mendonça e a própria CPMI podem reagir. Eu sou André Marcílio, advogado, comentarista jurídico, e peço que vocês se inscrevam no canal, deixem o like, cliquem no joinha e se tornem membros do canal clicando na aba Seja Membro, tendo acesso aos nossos conteúdos exclusivos. O Dino, ele simplesmente, no mandado de segurança impetrado pela empresária Roberta Luschinher, que é ligada aí a essa história toda, amiga do Lulinha, investigada no caso do INSS, ele foi lá e deu essa decisão. Disse o Dino na sua decisão, aqui abre aspas, que era muito genérica, não se pode permitir uma decisão, uma quebra de sigilo genérica sobre uma pessoa. Genérica, Dino? Sério mesmo? O Lulinha confessou que teve uma viagem paga pelo Careca para Portugal para visitar uma empresa de cannabis medicinal. O próprio tem documentos de 37 páginas de delação dizendo que o Lulinha recebia 300 mil reais de mesada do Careca. Como é que é genérico isso? A corrupção está explícita. É só ver. É só querer ver, né, Dino? Então, o que acontece é o seguinte, dentro dessa cortina de fumaça do Vorcaro, hoje, da prisão do Vorcaro, o Dino, depois de que o Alcolumbre disse que manteria, e não sei nem se isso não foi uma jogadinha combinada, mas o Alcolumbre disse que manteria a quebra de sigilo determinada pela CPMI, o Dino hoje foi lá e deu essa decisão suspendendo por meio desse mandado de segurança. A jogada aqui entre eles é a seguinte: eles entregam o caso Margit para o Mendonça, eles entregam o Tofolão, né? Eles entregam o caso Lulinha para o Mendonça, mas o Mendonça fica só com o caroço. O recheio dessa fruta, o recheio desse bolo é distribuído por essas relatorias paralelas que estão sendo criadas. No caso Margit, na sexta-feira, o Gilmar Mendes passou a agir e impediu que a quebra de sigilo da Margit fosse feita. Agora o Dino, numa relatoria também paralela. Então, o Mendonça tem a relatoria do Margit, o Mendonça tem a relatoria do caso Lulinha, mas vão se criando relatorias paralelas com a turminha deles, que é o Gilmar, que é o Dino, e assim por diante, desidratando a relatoria original do Mendonça. Entregam para o Mendonça a casca, mas o recheio mesmo, né, o brinquedo de dentro do Kinder Ovo fica com o Dino, fica com o Gilmar, fica com essas relatorias paralelas. Essa é a estratégia deles. E aí, meus caros, é preciso reagir. Como é que se reage? A CPI, a CPMI precisam impetrar recursos, recorrer dessas decisões, provavelmente por meio de um agravo regimental, destinar esses recursos para o Mendonça e o Mendonça suscitar algum tipo de chamar o colegiado para que o presidente decida. O Mendonça precisa chegar e falar assim: olha, eu sou o relator do caso Margit, então o Gilmar Mendes não pode dar essa decisão. Eu sou o relator do caso do Lulinha, então o Dino não pode dar essa decisão. Sou eu o prevento para isso. Chama o colegiado e faz o presidente, o Fachin, ter coragem de se manifestar e entregar para ele, para o Mendonça, a relatoria desses casos. Não adianta o Mendonça ficar só esperando as coisas acontecerem de uma forma legal, lícita e legítima dentro de um STF que está totalmente corrompido. Mas é óbvio, não é? Mas é óbvio. Então precisa o Mendonça chamar o colegiado, suscitar conflito de competência para a presidência, para o Fachin, se manifestar de quem é esse caso. Se o caso Margit é meu Mendonça, se o caso do Lulinha é meu Mendonça, o Dino, a decisão dele é ilegítima, a decisão do Gilmar de sexta-feira é ilegítima. E anulam-se essas decisões. É isso que precisa ser feito. A CPI e a CPMI precisam recorrer buscando isso. Recorrer ao Mendonça, não ao Gilmar, não ao Dino. Recorrer ao Mendonça, buscando que o Mendonça puxe para ele a relatoria desses casos. Nós estamos diante de um joguinho ali que me parece esquisito dentro do STF. Entregaram só o caroço para o Mendonça e aí vão criando essas relatorias paralelas dentro do STF. Uma pergunta que as pessoas me fazem: mas essa decisão atinge
a quebra de sigilo que o próprio Mendonça tinha deferido, não atinge, mas claro que você passa a ter a CPMI agora tendo de pedir acesso ao Mendonça para ter acesso a documentos. Então cria-se uma burocracia imensa que provavelmente vai fazer com que dentro do STF essa quebra de sigilo do Lulinha se torne invisível. Dentro do STF haja ali sempre aquelas reuniões secretas para decidir coar, filtrar aquilo que vai ou não ser compartilhado com a CPMI, com a imprensa, com todos nós. Lamentavelmente, o que me parece é que o André Mendonça está sendo usado pelos colegas, ele precisa entender isso e passar a usar, a ser protagonista desses atos e não coadjuvante como querem que ele seja. Se você gostou dessa análise, desse vídeo, tem um convite. 5 de março, 8h30 da noite, eu vou fazer uma live. É amanhã, quinta-feira, 8h30 da noite, dia 5. Quem pode barrar o STF? É o nome da live. Entra aqui na descrição do vídeo, tem um link, é gratuito. Clica, se inscreva, esteja comigo amanhã, quinta-feira, dia 5 de março, às 8h30 da noite. Te espero lá.